Galera, não é brincadeira não, tá? São 18 jogos da Champions League nessa quarta-feira. 18, meu irmão. É jogo pra caramba, muitos jogos. É a última rodada, então acontece todos os jogos, todos no mesmo horário. E, cara, não tem o que fazer. A gente vai ter que explorar bastante o pré-jogo nessa quarta-feira, porque é impossível estar acompanhando 18 jogos ao mesmo tempo, tá? Eu nunca fiz isso e provavelmente não vou conseguir. Então, qual vai ser o meu planejamento para essa quarta-feira? Eu vou fazer muitas apostas de pré-jogo na Champions League, daquilo que eu acredito que é bom, tá? Porque no pré-jogo você não pode apostar naquilo que você tem dúvida ou naquilo que você ainda não tem tanta confiança, tantas confirmações, tanto de análise visual quanto de estatística, tá? Para na hora de fazer. Mas eu vou fazer aquilo que eu julgo e que eu vejo que deve acontecer, que as estatísticas também me dão essa base, e vou fazer de pré-jogo. Porque não tem como estar acompanhando todos esses jogos no ao vivo, né? Então eu vou estar filtrando muito bem e no ao vivo eu vou focar 100% em trabalhar o mercado de escanteios, beleza? Por quê? Porque nós temos muitos times que precisam, obviamente, do resultado para poder buscar uma classificação. Então o mercado de escanteios vai ser uma boa. Então eu vou fazer no pré-jogo, vou trabalhar o que eu vejo que vai ser bom para resultado, para gols, tá? O handicap asiático e no ao vivo eu vou focar no mercado de cantos. Eu vou orientar vocês aqui agora do que é bom, do que não é bom fazer nessa Champions League. Lembrando que hoje também tem Brasileirão, né? E tem 8 jogos aqui do Brasileirão. E o Brasileirão eu vou analisar para vocês em outro vídeo, tá? Então aqui vai ter também outro vídeo, se já não tiver postado, se você está vendo esse vídeo e ainda não tiver postado, eu vou postar ainda nesse mesmo dia, ainda hoje, com análise do Brasileirão separado, porque como tem muitos jogos, se eu vou analisar isso tudo de uma vez, vai ficar muito longo mesmo no vídeo, beleza? Vamos lá, vamos começar com as análises aqui. Alguns jogos eu vou passar bem rápido, outros eu vou detalhar um pouco mais. E lembre-se de se inscrever no canal e curtir o vídeo, beleza? Então pega o cafezinho, ó. E vamos embora, que café bom, velho. Começando aqui com o Ajax contra o Olympiacos. O Ajax tem chance de classificação, assim como o Olympiacos, tá? O Olympiacos está aqui com 8 pontos, o Ajax está com 6 pontos. Ou seja, vencendo esse jogo, pode ser que o Ajax ocupe alguma posição aqui entre os 24 primeiros, né? Então é um jogo onde o Ajax vai se lançar, obviamente, assim como o Olympiacos também vai brigar, né, para poder vencer esse jogo. Por quê? O Olympiacos, se ele empatar, ele vai para 9 pontos. Olha a porrada de times que pode ir a 9 pontos e pode ultrapassar o Ajax. Tem vários, incluindo o próprio Napoli e Copenhague. Então, o Clube Bruges, né? Então tem muitos times que podem ultrapassar o Olympiacos, tá? Então eles precisam também do resultado positivo. O empate não vai ser bom pro Olympiacos, então eles vão ter que se expor. Como são duas equipes que têm um DNA bem ofensivo, ataca inclusive bem, o Ajax melhorou muito do início da temporada para agora, começou a fazer muitos gols, inclusive conquistou uma grande vitória contra o Villarreal fora de casa na Espanha, que colocou o Ajax nessa briga até por classificação. E vai jogar em casa o Ajax. Eu acredito que vai ser um jogo muito bom para gols, tá? Inclusive, um dado que eu vejo bem interessante em 70% dos jogos do Ajax aconteceu ambos marcam. Esse é um ponto bem relevante. O Olympiacos tem uma média baixa de gols sofridos, porque aqui está sendo considerado o campeonato grego, tá? Então, por isso que está pagando tão bem. Mas quando a gente vem para a Champions League, a média de gols sofridos de Olympiacos é de 2,17 e de gols marcados 1,33. A do Ajax 2,71 e de um gol sofrido. Ambos com 50% de jogos com ambos marcam. Então ambos marcam para mim aqui. Eu vejo como uma boa, tá pagando em 53, tá pagando bem. É uma boa para se trabalhar, beleza? O San Geloese vai enfrentar a Atalanta. Vamos dar uma olhada aqui na classificação dos dois. A Atalanta está com 13 pontos, já está classificado, tá? A Atalanta. Porém, a Atalanta quer o G8, né? E eles perderam o G8 no último jogo, onde acabou sendo derrotado dentro de casa. Uma zebra até muito grande.
Então eles querem o G8. Para ter esse G8, ter acesso a esse G8, ele precisa primeiro fazer a sua parte. Eu não acredito que a Atalanta vai para o G8, tá? Acho muito difícil. O Sangiovese precisa da vitória para ir a 9 pontos e torcer para ver se vai ter muitos tropeços e consegue se classificar. Também é uma situação muito difícil. Cara, esse é um dos jogos que eu não fiz absolutamente nada no pré-jogo. Por mais que o empate ao Atalanta até seja bom, até olhe com bons olhos, eu não fiz nada porque a Atalanta está numa situação que dificilmente ele vai para o G8. Dificilmente, tá muito difícil terminar no G8. E o União São Geloese dificilmente vai terminar em zona de classificação. E além disso, são dois times que não são tão confiáveis assim. Por esse motivo, eu acabei não fazendo nada no pré-jogo. O Arsenal já assumiu e já garantiu a primeira colocação. Está aqui com 21 pontos. O Bayern pode assumir essa primeira colocação caso o Arsenal perca o jogo para o Kairat. Cara, bem convenhamos, muito difícil, né? O Kairat é a pior equipe da Champions. Junto com o Villarreal só fizeram um ponto, que foi com o empate. E mesmo assim, esse empate do Kairat foi contra o Pafos no primeiro jogo, onde o Pafos teve um jogador expulso com 4 minutos, porque senão eu acredito que o Kairat não ia conseguir nenhum ponto, tá? É um time muito frágil e a tendência aqui é que o Arsenal vence o jogo com muita tranquilidade, inclusive vencendo no primeiro tempo e marcando 2 gols é uma boa para se olhar para esse jogo do Arsenal. O Pafos vai enfrentar o Slavia Praga, ambos os times já estão eliminados, então é um jogo que não vale nada. Se esse jogo não vale nada, também não verá o meu dinheiro, né? Então é um jogo que eu não vou apostar, que eu não vou acompanhar, que eu não vou assistir, porque não existe briga. E, cara, pior coisa é você assistir, acompanhar ou querer apostar em um jogo que não vale nada, tá? Aqui só vai cumprir para a tabela. Ah, mas o Pafos é em busca de uma vitória na Champions League, o Slavia Praga também, vale dinheiro, né? Cada vitória na Champions League. Mas, cara, eu não sei qual o tamanho da motivação para isso. Pode até existir, mas é muito complicado. Para mim é um jogo que não vale a pena a gente colocar o nosso dinheiro. O Clube Bruges vai enfrentar o Marselha. Esse vale. Por quê? O Marselha está aqui na 19ª colocação com 9 pontos. O Clube Bruges está com 7 pontos. Ou seja, se vencer esse jogo, provavelmente o Clube Bruges estará classificado. E o Marselha pode correr o risco de ficar fora caso perca esse jogo. Então é um jogo que os dois times, obviamente, vai correr em busca da vitória. O Marselha, um empate, provavelmente já garante eles nessa zona de classificação. Vai jogar um pouco mais pelo empate, o Clube Bruges não. Vai buscar a vitória. Só que a gente sabe como é o De Zerbi, como é o Marselha. Eles vão para cima dos adversários, eles buscam um gol, eles atacam, eles são um estilo de jogo bem agressivo e bem ofensivo. Assim como o Clube Bruges, né? E ainda mais pela necessidade de resultado. Para esse jogo, eu gosto muito, obviamente, do mercado de gols. 60% dos dois times na Champions League aconteceu, ambos marcam nos jogos desses dois times. Ambos com a média de quase 2 gols marcados e ambos com a média de quase o Clube Bruges de 2 gols, 2,4 gols sofridos. O Marselha de 1,5, né? Quase 2 gols sofridos também. Por ser um jogo que os dois necessitam vencer, principalmente o Clube Bruges, eu acredito que o ambos marcam também é uma boa para se trabalhar aqui nesse confronto. Tá? Acredito que vai ser um confronto muito bom para gols. O Mônaco vai enfrentar a Juve, a Juventus. E olhando aqui a classificação, a Juventus está com 12 pontos, né? Está numa situação até confortável, o Mônaco está com 9, não está numa posição confortável, porém o Mônaco vive um momento de crise muito grande. Quando a gente para olhar os últimos jogos do Mônaco, né, a gente para observar aqui, ó, teve um empate agora com o Le Havre, que é uma das piores equipes da Ligue 1, teve a derrota por 6-1 do Real Madrid, derrota para o Lorient por 3-1, aí vem aqui um jogo de Copa da França que eu não considero, aí perdeu para o Lyon por 3-1, aí jogo da Copa da França eu não considero, perdeu para o Marselha de 1-0, e aí teve a vitória contra o Galatasaray e contra o PSG, e teve a derrota para o Brest. Cara, são muitos jogos na Ligue 1 sem vencer do Mônaco, muitos jogos. E eles realmente estão vivendo uma crise, realmente não vem jogando bem. O que é que eu gosto aqui de apostar nesse jogo? Eu gosto do handicap mais 1 da Juventus, ou até mesmo a Juventus com empate. A Juventus com empate é um pouco mais arriscado, mas é algo que eu gosto bastante porque a Juventus, ao contrário do Mônaco, que eu mostrei agora, vive um momento muito bom, um momento muito positivo. Venceu o Napoli por 3-0, venceu o Benfica por 2-0, aí teve a derrota sim pro Cagliari, mas
Antes disso, vitória contra o Cremonese, Sassuolo, empate com o Lecce, e aqui era para ter vencido o jogo, vitória contra o Pisa, vitória contra a Roma, vitória contra o Bolonha, vitória contra o Pafos. Cara, a Juventus está num momento muito bom, né? Dos últimos 10 jogos só perdeu um e teve um empate. Então, o momento da Juventus é muito melhor. Por isso que o empate do Juventus é o que dá para utilizar. O handicap mais um, Juventus também mais seguro, muito mais seguro, obviamente. É algo também que dá para utilizar. Mas o empate ou Juventus é uma boa para se trabalhar. O Napoli vai enfrentar o Chelsea. E esse confronto é um confronto onde o Chelsea quer terminar, obviamente, no G8, né, para evitar uma fase de mata-mata. E para isso vai precisar vencer. Um empate aqui do Chelsea provavelmente tira eles desse G8, tá? Porque tem o Barcelona, City, Atlético de Madrid, Atalanta, Inter de Milão, a própria Juventus, todos eles se vencer, ultrapassa caso o Chelsea empate esse jogo, e aí o Chelsea fica fora desse G8. E a probabilidade é que, por exemplo, Barcelona, City, Atlético de Madrid vençam os seus jogos até com certa tranquilidade, porque vão enfrentar adversários bem frágeis, e eu vou falar já já. Né? Inclusive, eu acredito que o Chelsea tem grande chance de ainda terminar aqui, tá? E o Napoli, cara, precisa muito vencer, porque o Napoli hoje está fora da zona. Então o empate provavelmente vai fazer com que o Napoli não se classifique, tá? Então só uma vitória interessa para o Napoli. E isso, tendo os dois times precisando da vitória, torna-se um jogo muito bom para o mercado de gols. Então o mais de 1,5 é algo que eu gosto bastante, que dá para você combinar em uma dupla, porque existe a necessidade dos dois times de vencer a partida. Em termos de resultado, eu não gosto de... O Chelsea é favorito, o Chelsea tem um time melhor e joga melhor, mas não é um time que passa tanta confiança e vai jogar fora de casa. E o Napoli em grandes jogos pode crescer, pode dar o estralar de dedo e funcionar, né? Porque também tem um time muito qualificado. Então o mercado de gols eu vejo como uma melhor opção, porque a partir do momento que o Napoli sofrer um gol, né, se tomar um gol primeiro, eles vão se lançar para cima e o jogo vai ficar muito mais aberto. A mesma coisa do Chelsea, né, que não tem nada a perder, na verdade pode perder o G8, que é muito importante para o Chelsea, ainda mais no calendário maluco que está, né, nesse momento, terminar aí entre os 8 primeiros. Então o mercado de gols, para mim, o mais de 1,5 é bem interessante para esse confronto. Continuando aqui, a gente entra agora em um favorito muito grande, que é o Liverpool, tá? Que vai enfrentar o Karabag, deve vencer com muita tranquilidade, marcar também 2 gols. É uma boa opção aqui para se trabalhar. Vou falar logo dos favoritos, tá? Que nós temos. Outro favorito que nós temos é o Barcelona, extremamente favorito contra o Copenhague, também para marcar 2 gols, é bem interessante. Eu sei que o Copenhague precisa vencer e vai se expor, porque precisa do resultado, precisa da vitória, né? Mas é contra o Barcelona no Camp Nou, o Barcelona com um time qualificado e o Barcelona precisando dos 3 pontos, porque provavelmente vencendo esse jogo o Barcelona vai terminar entre os 8 primeiros, tá? E é um adversário extremamente acessível. O Atlético de Madrid vai enfrentar o Bodo Glimt, por mais que o Bodo Glimt venceu o Manchester City, existem várias circunstâncias e situações que ocorreram nesse jogo para fazer com que o Bodo Glimt ganhasse. Obviamente foi um City muito mexido, né? Um City que não veio vivendo uma boa fase, que defensivamente está bem mal, foi num frio muito grande, num gramado sintético, então existiu muitos pontos ali que fizeram com que o City perdesse esse jogo. Agora o Bodo Glimt, que é uma equipe organizada, uma boa equipe, vai jogar no Wanda Metropolitano contra o Atlético de Madrid, que defensivamente é muito forte, tá? Então, e precisando muito do resultado do Atlético de Madrid, justamente para buscar também esse G8, né? Vale lembrar que o Atlético de Madrid é um dos times que estão com 13 pontos, né? São vários times aqui ó, com 13 pontos. E os seus adversários vão enfrentar, alguns deles provavelmente vão enfrentar adversários mais difíceis. Então o Atlético de Madrid também é um time que eu acredito que vença com tranquilidade. E o City vai enfrentar o Galatasaray, também o City eu acredito que vence com tranquilidade, porque nesse momento o Galatasaray, por mais que também necessite da vitória, se defende muito mal. Então o City em casa, cara, e também precisando terminar no G8, contra um adversário totalmente acessível, chega a ser uma obrigação do City vencer esse jogo, tá? Esses são os grandes favoritos do dia, já adiantando para vocês. Continuando na nossa listinha, o Atlético Bilbao vai enfrentar o Sporting. O Atlético Bilbao está numa situação... cadê aqui o Atlético Bilbao? Cadê o Atlético Bilbao, hein? Aqui, ó. Está numa situação com 8 pontos, até se recuperou muito bem depois de um início muito ruim, né? E conseguiu 2 vitórias, e aí somou pontos, conseguiu somar pontos,
está aqui com 8 pontos, só que somente a vitória interessa para o Atlético Bilbao, porque uma vitória ele vai para 9 pontos e tem uma carrada de time aqui que pode chegar a 9 pontos e pode ocupar essa colocação do Atlético Bilbao, dependendo do saldo de gols. Então é muito importante a vitória para o Atlético Bilbao. Eles vão se expor e eles têm sido um time muito exposto nessa temporada, inclusive os jogos do Atlético Bilbao têm sido jogos com gols, e o do Sporting também, que é o melhor ataque da competição do português, e vem de uma grande vitória em casa diante do PSG, né, com 14 gols marcados que está na Champions League. Então, quando a gente olha os dois times, o histórico deles e os jogos que vem, aqui não está aparecendo os jogos do Atlético Bilbao, mas os jogos do Atlético Bilbao têm sido com gols, e do Sport também, cara. 2x1, 2x1, 3x0, 2x1, 1x1, 4x0, 4x1, 2x2, 6x0, 3x1. Jogos realmente com muitos gols, tá? E é um time que contra-ataca muito bem. O Atlético Bilbao tem cedido esses contra-ataques. Então, mais de 1,5 é uma boa para você utilizar em uma dupla. Outro jogo também muito bom para gols é o jogo do Leverkusen contra o Villarreal, tá? E esse é um jogo que pro Villarreal não vale absolutamente nada, porque já está eliminado, e pro Leverkusen vale muita coisa, que é a classificação. Obviamente que o Leverkusen, eu venho falando isso, quem me acompanha aqui nos vídeos do YouTube, não vem vivendo um grande momento, não vem vivendo um bom momento, então é um time que tem oscilado bastante. Então não é um time tão confiável, mas dá para utilizar para o Leverkusen marcar um gol, porque é algo que o Villarreal vem sofrendo bastante. O Villarreal já largou a Champions League, e também para terminar com no mínimo um empate. Então empate o Leverkusen e também para ele marcar um gol é uma excelente opção para você utilizar em uma dupla. No ao vivo, esse jogo, com exceção, eu vou estar de olho também na vitória do Leverkusen, mas eu vou deixar para o ao vivo, porque como eu falei antes, é um time que não passa tanta confiança. O Borussia Dortmund vai enfrentar a Inter de Milão. Ambos os times já estão classificados, praticamente, mas ambos os times estão buscando, obviamente, aqui a Inter de Milão está buscando o G8, o Borussia Dortmund ainda não está garantido na classificação, mas está praticamente classificado, né, com 11 pontos. Mas algo que é um padrão dos jogos do Borussia Dortmund, inclusive é o melhor, se eu não me engano, de todos, né, de todos é o melhor padrão de gols, acho que é o deles e o do PSG, na verdade acho que é o deles, é o padrão de gols, né, do Borussia Dortmund, porque tem 19 gols marcados, uma média altíssima, mas 15 gols sofridos, uma média também extremamente alta. Se eu não me engano é o melhor time para gols aqui da Champions League, onde todos os jogos aconteceu pelo menos 2 gols, se eu não me engano é isso mesmo. É isso mesmo, ó. Todos os jogos do Borussia Dortmund aconteceu com mais de 1,5. E em 86%, né, quase todos, aconteceu também nos jogos da Inter de Milão. Uma média muito alta de gols marcados e sofridos do Borussia Dortmund, tá? Muito alta mesmo. Então mais de 1,5 é uma boa aqui. Já falei do Atlético de Madrid, já falei do Barcelona. O PSG vai enfrentar o Newcastle em casa. Cara, o PSG, por mais que tenha sido... não venceu contra o Atlético Bilbao, não venceu contra o Sport, acabou perdendo ali no final. Foi um jogo onde o PSG amassou, tá? O PSG amassou esses dois times. Foi um placar muito injusto nesses dois jogos. Eu gosto aqui de utilizar o empate anula para se utilizar em uma dupla. PSG, empate anula PSG, porque o PSG... Ai, caramba. O PSG vai com tudo para não perder esses 8 primeiros colocados. O Newcastle também, mas o time do PSG é muito melhor. O Newcastle tem oscilado bastante na temporada, tem feito uma boa Champions League, mas no campeonato da Premier League tá muito mal, inclusive vem de derrota para o Aston Villa e vai jogar fora de casa. Por isso que o empate anula PSG é uma boa. A vitória do PSG também é uma boa, não tá ruim não, tá pagando em 53. Só que devido a essas falhas no setor ofensivo, essa falta de gols mesmo no setor ofensivo, eu vou utilizar o empate anula, tá? Inclusive até no campeonato francês, na sexta-feira, eles tiveram dificuldade, só conseguiram vencer o jogo no finalzinho, né? Depois dos 80 minutos, no contra-ataque, eles conseguiram vencer por 1-0 o seu jogo contra um adversário bem frágil. O Benfica vai enfrentar o Real Madrid. Real Madrid também brigando por essa vaga aqui no G8, tá com 15 pontos, né? O Benfica está buscando uma classificação, pode chegar a 9 pontos e pode se classificar. Então o Benfica vai ter que se expor, o Real Madrid vai contra-atacar pra caramba. O mais de 1,5 é uma boa, sei que tá pagando pouco, mas aí dá para utilizar o Real Madrid para dar 3 chutes no gol, para fazer 3 cantos, que é uma boa também. Já falei do City, o Frankfurt vai enfrentar o Tottenham. A situação do Tottenham é parecida com a do Real Madrid, né? Eles estão buscando terminar no G8 e para isso precisa vencer o seu jogo. O empate é ruim,
para o Tottenham. Provavelmente, se ele empatar, ele vai ficar fora do G8. Provavelmente isso aconteça, porque os times que estão com 13 pontos lá pode chegar a 16, né? E eles podem chegar a 15 se empatar. E o Frankfurt já está eliminado, né? Então é um jogo que vale muito para o Tottenham e nada para o Frankfurt. Por isso que o empate ou empate anula é uma boa aqui. Empate anula Tottenham é uma boa para você utilizar em uma dupla para esse confronto, tá? E por fim, o PSV vai enfrentar o Bayern de Munique. E a única coisa que eu consigo olhar para esse jogo é o mercado de gols. Porém, esse jogo é um jogo que eu quero esperar a escalação do Bayern de Munique. Pode ser que o Bayern de Munique, por já estar classificado, né, já está com 18 pontos, já está no G8 e já está garantido, né, nos 4 primeiros colocados, porque o Tottenham, que é o quinto aqui, só pode chegar a 17 pontos. Então o Bayern de Munique já está garantido entre os 4 primeiros. E esses 4 primeiros, os 2 primeiros, na verdade, você decide em casa os jogos de mata-mata até a semi. Os 4 primeiros do terceiro, né, e o terceiro e o quarto, eles vão até as quartas de finais decidindo em casa. É importante para o Bayern terminar aqui na segunda colocação. A primeira colocação é do Arsenal, tá? Então é importante para o Bayern. Pode ser que vá com o time titular, mas eu ainda não tenho essa confirmação. Por isso que eu vou esperar a escalação do Bayern para poder tomar uma decisão. E para o PSV, eles precisam vencer o jogo. Tá? O empate pode ficar... Se eles empatarem esse jogo, eles podem ficar fora da zona de classificação. Então precisa vencer, eles vão ter que se expor. Então o jogo com gols é excelente aqui. O gol no primeiro tempo, mais de 1,5, é uma boa aqui. E se o Bayern for com força máxima o time titular, o empate ao Bayern também acaba sendo uma boa, ou até mesmo a vitória do Bayern de Munique. Espero ter te ajudado com essa Champions League, com essa análise. Curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha com seu amigo que você gostou. E se eu não lancei ainda, eu vou lançar o vídeo com a análise do Brasileirão, que começa agora.